Estamos ao vivo já. Muito boa tarde. Começamos agora uma série de 4 lives históricas e fundamentais para desmascarar a nova ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Conosco temos alguns dos mais importantes canais de jornalismo independente e de compromisso com a realidade factual e democracia e os direitos humanos. Transmitem esta live no Twitter, o Facebook ou YouTube, o coletivo Jornalistas Livres, o canal GGN de Luiz Nassif, Iaras e Pagus, o Jornal Empoderado, A Voz dos Invisíveis, o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, Ciranda Internacional de Informação Compartilhada e Instituto Ori. Aos parceiros dessa iniciativa, o nosso muitíssimo obrigado. Meu nome é Vinícius Souza, eu sou jornalista da Mídia 4 e tenho o imenso prazer e a honra de apresentar a doutora Adriana Dias, principal pesquisadora de antissemitismo no Brasil, com pesquisas de mestrado e doutorado na Unicamp. Esse doutorado, inclusive, premiado em Israel em 2009. Essas pesquisas são reconhecidas pela Liga Antidifamação, a ALD, principal entidade internacional contra o antissemitismo e de proteção a minorias vítimas do discurso de ódio. Nessa primeira live, o nosso tema é: o que é o fascismo, o nazismo e como essas ideologias nascem e se consolidam historicamente nas sociedades. Na próxima semana, segunda, quarta e sexta, nesses mesmos canais e nesse mesmo horário, analisaremos outros aspectos da extrema-direita, como a infiltração do discurso de ódio nas igrejas cristãs, no dia 24, o perigo da instalação de um bunker fascista em São Paulo pelas bestas-vindas do Rio, no dia 26, e, finalmente, as ligações diretas entre o bolsonarismo e o nazismo no Brasil e no exterior. Curtam os canais dos parceiros, fiquem atentos nas nossas redes sociais e divulguem as nossas lives. Doutora Adriana, boa tarde e muito bem-vinda. Como a sua pesquisa em antropologia na Unicamp a levou a buscar as origens e a ação atual dos grupos neonazistas no Brasil? E quais são as diferenças, se é que elas existem, entre o fascismo e o nazismo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado, Vinícius, por ter levantado tanta gente bonita e inteligente, interessada em transmitir essas aulas livres. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Depois de 20 anos que eu comecei esse trabalho. Eu lembro que quando eu entrei na Unicamp e comecei essa pesquisa, ninguém pesquisava isso, né? Ninguém se interessava pelo tema da extrema-direita e do antissemitismo. E nesse caminho a gente foi conhecendo muita gente, foi conversando com muita gente, foi estudando muito, e é uma honra estar aqui com você, e assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Queria primeiro falar que eu estou muito agradecida, né, ao Eterno Deus, às pessoas que estão ouvindo, a vocês todos jornalistas que fazem esse trabalho que é cansativo, que é difícil, que é transmitir o conhecimento técnico para que qualquer pessoa possa entender com simplicidade, né, coisas tão difíceis de serem entendidas, e principalmente coisas que já mataram muito. Né? A gente vai falar de temas muito difíceis, temas que são duros, e temas que trouxeram muito terror à humanidade, e que fizeram muitas vítimas, milhões de vítimas. E é essas vítimas que eu quero honrar. O meu trabalho ele tem como pressuposto eu honrar essas vítimas. Então, eu acho que é assim que a gente começa, né? Honrando as vítimas. E, em primeiro lugar, eu queria falar que quando comecei há 20 anos atrás, eu jamais imaginei o caminho que eu ia traçar, né? Eu jamais imaginei. Eu comecei numa matéria que falava sobre a constituição da identidade judaica e do discurso LGBTQI+, na Constituição dos Estados Nacionais, e uma matéria que falava sobre como tudo isso começou lá, muito distante de nós, né? E é muito triste ver essas coisas se repetirem aqui, tão presente, tão perto de nós. É muito duro ver isso. E a primeira coisa que eu fiz para me preparar para o que viria foi ouvir vítimas de Holocausto no bairro onde eu nasci, né, onde eu fui criada, que é o Bom Retiro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar ao Bom Retiro. E você tira a mulher do Bom Retiro, mas você não tira o Bom Retiro do direito da mulher, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas é que a gente tem que compreender
o que o nazismo é e o que o nazismo não é. O que o nazifascismo é e o que o nazifascismo não é. Então, hoje eu estava dando uma entrevista para um repórter e eu expliquei para eles que a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o nazismo e o fascismo ele suspende a racionalidade. Você não tem que tentar compreender o nazifascismo através de uma racionalidade. Eu acho que esse é o primeiro erro que a esquerda e todas as pessoas que tentam lidar com o tema, elas precisam evitar. Porque há uma suspensão de sentido. Né? Você não pode esperar que o perverso ele interrompa a perversidade dele quando, no fundo, o que ele quer é apenas destruir absolutamente tudo. E se tem uma antítese, eu brinquei com ele, que se tem uma antítese para o nazismo no mundo, é o Bom Retiro. Porque o que o nazismo não é diversidade, o que o nazismo não é Bom Retiro, o que o nazismo não é Brasil, o que o nazismo não é Nordeste. O que o nazismo não suporta é diversidade. Levi-Strauss escreveu em Raça e História que a civilização, o progresso e a humanidade se constroem pela diversidade e o contato. Os neonazistas dizem que a civilização vem pelo homem branco. E isso está fundamentalmente equivocado. A diversidade humana é que constrói a civilização humana. É o contato entre os diferentes, é a diversidade que constrói a civilização humana. Então, quando a gente for começar a falar sobre essas coisas hoje, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. É o contato, é a diversidade, é a variabilidade, é a multiplicidade, é o todo, somos todos juntos que vamos construir o que é o antinazismo e o antifascismo. Então, isso é muito importante a gente ter em mente o que ele não é, certo? O nazismo, ele parte do pressuposto que apenas uma raça, apenas uma condição humana, o branco, hétero, macho, sem deficiência, de origem europeia, que contém o princípio civilizatório. E isso está radicalmente equivocado. E é esse princípio que o branco pensa que existe dentro dele, que forma o princípio eugênico. O Deleuze diz que o nosso crime é não sermos como eles, para eles. Então, esse princípio eugênico é que fundou crucialmente, seminalmente, os regimes nazifascistas. E a gente vai falar disso hoje, né, e de outras coisas, eu imagino, né? E por isso é que nós precisamos lutar muito, nós precisamos conversar muito, e conversar de maneira simples, para que as pessoas possam compreender que a grande diversidade humana, a pluralidade humana é que é a luta contra o fascismo. E por isso que precisamos ir todos juntos, né? As pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras, os negros, o movimento LGBTQI, os nordestinos, os sulistas, os sudestinos, os matogrossenses, todos nós compomos o antirracismo, o antinazismo e o antinazismo. Porque o que o nazismo quer é exatamente uma coisa só. E uma coisa só nunca vai ser a diversidade humana. Uma coisa só nunca vai ser a civilização. Porque nós fomos feitos plurais, nós somos plurais por excelência. E o neonazismo é exatamente esse monte de movimentos que exige que haja um só humano. E a gente tem que olhar na cara dele e dizer, sinto muito, não. Nós somos plurais, vamos permanecer plurais enquanto humanos, porque nós somos humanos e plurais. Né? Excelente, muito obrigado. Né? A gente vai compreendendo e vai vendo isso, infelizmente, no decorrer da nossa vida, né? A importância da diversidade, da pluralidade, das diferenças entre as pessoas, é o que vai construindo mesmo esse mosaico tão rico, né? De ideias, de sentimentos, né? De saberes, de pertencimentos, né? De você compreender, inclusive, os conhecimentos dos saberes indígenas, por exemplo, que vão identificar, né, como entidades vivas e detentoras de respeito, não somente as pessoas, não somente os animais, não somente as plantas, mas também as montanhas, os rios e tudo isso. Isso é o que vai levar a gente para frente. E fica muito claro como está acontecendo o contrário no Brasil, quando a gente lembra, por exemplo, daquela fatídica reunião, né, do Ministério do Bolsonaro, lá no começo de 2020, quando o Abraham Weintraub, né, que foi ministro, um dos 5
ou 6 ministros da educação que teve neste governo, um pior do que o outro, né? Dizia que ele odiava a palavra povos indígenas, porque não existem povos indígenas, é só um povo brasileiro. Né? E isso está... Essa negação é terrível, né? Essa negação de toda a multiplicidade, né? Que é a vida. A vida é múltipla por excelência. Né? A Gaia é múltipla por excelência. A Terra é viva, a Terra guarda viva em todas as suas entranhas. E ela é múltipla por excelência. Então, o que o nazismo é, por excelência, é negação da vida. Então, é negação dessa multiplicidade viva em que nós existimos e nos mantemos. Agora, como ele constrói esse projeto é que é a questão que a gente vai discutir aqui hoje. Né? Ou seja, existem algumas premissas, né, simbólicas que se repetem em todos os movimentos de extrema-direita, eu estudo extrema-direita há 20 anos. Então, por exemplo, eu fiz... existe uma técnica levi-straussiana, que é a análise estrutural dos mitos, que eu usei junto com a etnografia na internet e outras etnografias que eu fiz em arquivo. Ou seja, eu analiso há 20 anos material neonazista. Eu analisei crimes, eu analisei processos judiciais, eu analisei fatos históricos, eu analisei muita coisa nesses 20 anos, né, Vinícius? Você sabe, né? Não analisei um ou outro caso, analisei muita coisa. E eu analisei o hitlerismo, o fascismo, eu analisei as leis de Vargas contra os indesejáveis, eu analisei a ditadura, eu analisei os movimentos totalitários de outros lugares, eu analisei a ditadura militar. Então, a gente percebe que todos esses elementos têm mitos estruturais comuns. Né? Então, ou seja, há um movimento preparatório para o movimento totalitário, né, que tem um elemento comum, né, que a gente chama que são os sentimentos que mexem com os ressentimentos das pessoas, para criar esse movimento preparatório. Há instituições que são mexidas para criar, nesse período de ressentimento, um medo, um terror, né? E isso é feito de uma determinada forma, que sempre é a mesma receita. Né? Isso há um projeto que é construído em cima de uma receita, certo? E aí eu te mandei uns cards coloridos, que você já deve ter recebido, né, que falam disso, né, que eu fui construindo ao longo dessa análise estrutural. E há um período em que digamos, que essas pessoas que prepararam esse medo, né, esse ambiente profícuo, digamos assim, né, a estabelecimento de regimes totalitários, eles conseguem manter o poder de através de algum método, ou através de um golpe, ou através de uma eleição. E aí, os 4 primeiros anos, né, aí está o primeiro cártico que fala dos ressentimentos, a gente vai falar disso, e depois aos 4 anos seguintes. Né? Normalmente, é assim que um regime totalitário se instala. Então, foi assim que aconteceu com Hitler, foi assim que aconteceu com a ditadura, todos os regimes que eu estudei, de extrema-direita, eles aconteceram dessa forma. A gente pode voltar no primeiro card, para eu mostrar, né? Então, você vai pensar primeiro o primeiro card, que é o card da estética. Então, o primeiro começa a ver um imaginário que começa a mexer com as pessoas, né? Então, começa a haver um culto muito grande ao masculinismo, ao masculino nessas sociedades. Né? E aí as mulheres se veem presas num ambiente de pedofilia, de cultura de estupro, e as figuras femininas se veem muito presas a figuras machistas muito fortes. Todo o ambiente pré-totalitário é um ambiente profundamente machista. Não existe ambiente totalitário sem uma sociedade construída em cima de um ambiente muito machista. E isso é importante para que haja mulheres ressentidas. Porque senão as mulheres não vão entrar no movimento. E o movimento precisa de homens e mulheres. Então, é preciso que haja muito machismo, é preciso que haja uma cultura de pedofilia, uma cultura que crie clima, né?
É preciso que haja uma cultura de estupro, uma cultura de violência contra a mulher. Isso é importante para que esses monstros consigam construir essa estética de ressentimento, que eu chamo de estética de ressentimento. Certo? O próximo card, por favor. Dentro dessa estética de ressentimento, há também a construção da ideia de meritocracia. Ou seja, se apagam as diferenças de lugares iniciais. Começa-se a dizer que as pessoas conseguem tudo o que elas querem. Basta que elas se habilitem para isso, que elas se esforcem para isso. O que é uma inverdade, o que é um absurdo, porque, na verdade, todos nós viemos de lugares diferentes sociais. Todos nós temos experiências de vidas diferentes que nos marcaram e que nos demarcaram socialmente. Todos nós somos as nossas experiências, certo, Vinícius? Cada um de nós veio de um lugar de privilégio e um lugar de apontamentos e de inventários sociais muito diferentes. A criança que nasce no Nordeste é diferente da criança sulista, que é diferente da criança da periferia, que é diferente da criança do Sul, e cada um desses lugares ele é demarcado por diferentes privilégios. Eu costumo agradecer, nesse momento, quando eu falo disso, a todas as pessoas de apoio. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão nos apoiando nessa live, nessa aula pública, e de todas as mídias, cada uma das pessoas, desses jornalistas maravilhosos, dessa rede de abelhas linda que está trabalhando conosco. Por quê? Porque os apoios eles são naturalizados na nossa sociedade. A nossa sociedade ela cria apoios para o homem branco. É o homem branco que tem a escola criada para ele, a universidade criada para ele, o primeiro emprego criado para ele. A nossa sociedade é criada para o homem branco. A professora, quando está criando o plano de aula, ela está criando o plano de aula para o aluno branco sem deficiência. O aluno branco que não tem nenhum problema. Então, quando ela se depara com um aluno que precisa de algum tipo de apoio para algum aluno que tem surdez, para algum aluno que tem alguma deficiência, ou para uma menina que tem alguma condição, ou para um aluno negro, ela não sabe dar aula, porque a escola é preparada para o aluno branco, a universidade, os apoios são dados para o aluno branco, o primeiro emprego é dado para o aluno branco que sai da universidade. Então, nossa sociedade ela só tem um cuidado que é antiético para o branco. Não existe uma ética do cuidado na nossa sociedade para quem não é o branco. Então, o que acontece é que a gente naturalizou tanto os apoios dos homens brancos que quando alguém precisa de alguma condição é chamada de especial ou de privilégio ou de compensação ou de cota. A gente tem que dar um nome. A gente tem que dar um nome porque os apoios foram naturalizados para esses que acham que têm o direito sobre tudo, para esses que acham, dentro do plano eugênico, que são os únicos sobre a Terra. E a gente precisa desnaturalizar esse apoio branco, que cria também esse culto ao masculino, porque é ele que é o rei sobre toda a terra. Parece que todos os apoios foram feitos para os grandes reis Leopoldos, né? Ou seja, todo mundo se acha um grande rei Leopoldo que pode transitar sobre o mundo, tendo todos os outros como escravos. O rei Leopoldo foi um rei que se dirigiu aos seus colonizados, achando que podia, inclusive, amputar membros deles, se assim quisesse. Então, nós vivemos num mundo e num país onde os brancos, os homens brancos, eles se sentem com todos os seus direitos naturalizados. Então, quando uma mulher negra periférica ela se movimenta, como diz a Angela Davis, e se movimenta com o mundo, com ela, porque, obviamente, ela conseguiu atravessar muitas faltas de apoio. Eu sou uma mulher com deficiência, que tive que atravessar muitas coisas e tive que mover muitos apoios para poder chegar num doutorado.
Porque, na verdade, quando você faz política para todos, você nunca vai alcançar o mais vulnerável. Mas quando você faz política para o mais vulnerável, você alcança todos. Essa é que é a questão. O próximo, por favor, dos ressentimentos. Então, essa política também começa a construir discursos de ódio. Então, é necessário para que o totalitarismo se estabeleça discursos de ódio. E o mais usado é o discurso da corrupção. E aí você começa a criar outros convenientes para esse discurso de ódio. Porque é o judeu, é o comunismo, é o capitalismo, é o LGBTQI+, são as mulheres, e é o PT. Porque se você não criar um culpado, um inimigo a quem você ofereça o ódio, você não vai conseguir construir e unir as forças que você precisa unir para criar um Estado totalitário, para conseguir construir a primeira força necessária para derrubar a democracia e começar a construir o Estado totalitário. Certo? Então, são esses elementos de ressentimento. E o discurso de corrupção ele é essencial, porque ele vai mexer com todo o social, ou seja, todos esses outros discursos de ressentimento que eu citei antes, eles vão ser arregimentados pelo discurso de corrupção, ou seja, essas pessoas levaram o nosso dinheiro, todas essas anteriores que eu citei, certo, Vinícius? E essas pessoas vão ficar com muito ódio, porque aí envolveu o dinheiro, que é uma base, digamos assim, que deveria ter sido dividida mais, né, igualitariamente, e as pessoas vão ter muito ódio. E aí o discurso de ódio movido aí está pronto para a fase zero. Né? Vamos ver qual é a fase zero? Pode passar para mim, por favor? Que é a criação de um militarismo de milícia. Não existe nenhum Estado totalitário, nenhum nazismo, nem fascismo que possa ser construído sem uma milícia. Isso é impossível. Né? Hitler utilizou todos os ex-militares e ex-policiais, os militares da Primeira Guerra Mundial, e ex-policiais, né, corruptos, que eles amedrontavam os bairros pobres, principalmente de Berlim e das regiões periféricas a Berlim, as grandes casas de público, as grandes casas de espetáculo, que garantiam segurança dessas regiões em troco de suborno. Certo? E aí ele começou a construir uma base de candidatos e uma base de... Volta aí, por favor, na imagem. Uma base, né, usando 3 elementos. O terror, porque esses policiais ameaçavam, esses ex-militares ameaçavam essas pessoas, ao mesmo tempo que eles mantinham a segurança, eles diziam que elas só conseguiriam comprar comida, só conseguiriam comprar alimentos e primeiras necessidades, roupas, eles prostituíam as meninas dessas regiões. Então, havia um clima de terror, de corrupção e medo de comunismo. Esses foram os 3 elementos que todos esses regimes totalitários utilizaram para construir a sua milícia. Quem fez um trabalho maravilhoso mostrando como isso aconteceu no Brasil foi uma jornalista, a Dalpiva, que escreveu O Negócio do Jair. Ela mostra como isso aconteceu no Brasil. Né? Ela mostra como isso aconteceu no Brasil passo a passo. Mas isso aconteceu em todos os regimes totalitários. Todos. Porque sem uma milícia, você não consegue construir os passos seguintes. Certo? Então, esse é o passo 1. Você precisa... Eu falo que a Berlim pré-hitlerista é muito parecida com o Rio de Janeiro do negócio do Jair Adelpino. Muito parecida. E é por isso que nós não podemos deixar eles chegarem em São Paulo. Nós não podemos. Certo? Porque essas 2 bestas que vieram do bar, né, Bolsonaro
e Tarcísio não podem, do Mar do Rio de Janeiro, não podem chegar em São Paulo. Nós não podemos deixar que esse terror, que essas milícias cheguem em São Paulo, certo? Que utilizem os métodos de terror, corrupção e medo de comunismo nos bairros pobres, nas casas de espetáculo, que deixem assustadas a nossa gente. A nossa gente não merece ser tratada dessa forma, ok? Então, quando eles chegam no poder dessas regiões, aí eles começam a implantar o que eles chamam de 4 primeiros anos. Né? Quando eles chegam no poder através dessas milícias. É a milícia que leva eles para o poder, certo, Vinícius? E aí há 2 projetos de 4 anos, porque tem que ser 4 e 4 anos para dar 8, porque o 8 é a letra que forma Hitler. Ou seja, a gente vai falar de símbolos que se repetem o tempo todo, porque, como diz Viktor Frankl, eles não usam, eles não criam símbolos. O nazismo não... O nazismo e o fascismo, eles são incapazes de criar. Eles usam estruturas que já existem, certo? E enchem elas de símbolos e usam essas estruturas até sufocarem as pessoas com esses símbolos. O Viktor Klemper fala da linguagem do Terceiro Reich, como ela é repetitiva, a ponto de paralisar as pessoas de sufocamento, porque a ideia é essa mesmo, sabe, Vinícius? É sufocar, é parar a mente, é anestesiar, é amedrontar, é aterrorizar. Por que a ideia é essa? Porque o Levi-Strauss ele fala que o inconsciente humano ele é como estômago. Então, ele digere símbolos. A gente tem que entender esse princípio do Levi-Strauss. Então, se você dá um símbolo que a pessoa já está acostumada a digerir, ele vai digerindo, entendeu? Vai passando por ali e a pessoa nem percebe. Então, o símbolo que a pessoa está acostumada. Então, passa terror e medo o tempo todo e a pessoa vai sufocando ali e não consegue sair, porque é algo que ela está acostumada. A única forma de quebrar isso é mudar o símbolo. Ele vai digerir uma outra coisa. Você tem que quebrar o código, entendeu? Mas é como se a pessoa se alimentasse daquele símbolo, porque é a única coisa que ela já conhece, entende? Ela está acostumada. Guardem essa imagem do Levi-Strauss, por favor. O inconsciente humano é como estômago, e os mitos são digeridos lá dentro. Isso é muito importante para entender como essas pessoas usam esses símbolos nessas pessoas. Tudo bem até aqui? Tranquilo, Vini? Não preciso voltar em nenhum lugar, não, né? Não, tranquilo, né? E a gente sabe, o número 8, né, corresponde à letra H. Exatamente. Então, o 88, ele é o Heil Hitler, tá certo? É o HH, né? E não, por acaso, o clube de tiro, aonde o Carlos Bolsonaro, por exemplo, encontrou com o Adélio, o bispo, lá no sul do país, é o Clube 888. Isso, e exatamente. E eles vão usar esses símbolos à exaustão, entendeu? Tipo assim, é para paralisar a mente mesmo, entendeu? Vocês vão ver esses símbolos o tempo todo, e aí fiquem assim, fiquem com essa ideia de que isso precisa, que é para parar, o objetivo é não racionalizar mesmo, é suspender a razão, é suspender o raciocínio, é suspender o sentido. Uhum. Com a suspensão do sentido, as pessoas vão se acostumando, vão sendo docilizadas na mente e no corpo. E aí é muito importante também a questão dos 4 anos, que a gente vai verificar que o golpe anterior no Brasil, né, de 1964, ele vai se basear exatamente no medo do comunismo, né, a luta contra a República dos Sindicatos, o poder dos sindicatos, né, a corrupção, ou a propaganda da corrupção. Tá certo? A corrupção é sempre dos outros, né? Norberto Bobbio falava isso também. Sempre que vai usar 4 e 4, vai ser os 4 anos até o AI-8, a estrutura é igual. A estrutura é igual. Vargas foi igual, a ditadura foi igual, Hitler foi igual, Bolsonaro é igual, o nazismo é igual, tudo é igual, não tem como, é igual. A estrutura é igual, é receita de bolo. Uhum. Entendeu? Então, vamos lá. E, com certeza, então, a gente vai ter em 64, por exemplo, são 4 anos de estruturação desse sistema
até que em 1913 de dezembro de 1968 nós temos a decretação do AI-5. Né? Para piorar as coisas e sufocar todo mundo. Exatamente. Então, vamos ver agora quais são os primeiros 4 anos. O que eles fazem nos primeiros 4 anos, certo? Nos primeiros 4 anos, eles vão buscar 4 estruturas. As igrejas, as empresas e o poder sanitário dos médicos. Isso é fundamental para o regime. As empresas, as igrejas e o poder sanitário da ciência. Vamos lá, gente, de novo, vamos repetir? As empresas, as igrejas e o poder sanitário eugênico. Por quê? As empresas para dar sustentabilidade econômica para o regime, certo? As igrejas para dar sustentabilidade simbólica para o regime e medo. A gente vai ver qual é o papel. E a eugenia, os médicos, para eles poderem fazer o que eles quiserem e ter controle sobre os corpos das pessoas. De quem é cidadão e quem não é cidadão. Ah, mas isso é horrível, é monstruoso. É isso. É isso que eu estou estudando há 20 anos. Certo? Então, como é que foi feito isso no nazismo? Vamos lá para os slides? Slides? Não, é esse, não é esse. Os cardzinhos. Esse. Então, primeiro eu queria primeiro as empresas, nem que a gente volte, eu queria primeiro as empresas. Isso, empresas. Então, na época do nazismo, havia um oficial nazista, Rauser, que ele foi atrás de todas as empresas, isso antes de Goebbels. Goebbels já pegou essas listas prontas, tá? As empresas que poderiam interessar ao regime, certo? Então, o Boss fez as roupas, certo? A Bayer ia fazer o gás, certo? Então, as empresas que interessavam. Então, eles massacravam as empresas que não interessavam os regimes, certo? Eles prometiam, ó, se você fechar conosco, as empresas que tiverem o mesmo ramo, elas não vão receber financiamento. Então, vocês vão crescer, as outras empresas vão acabar, desde que os seus funcionários entrem para o partido. Certo? Desde que os seus funcionários votem no partido. Né? É a forma de cabresto, digamos assim, mais totalitária e terrível que existe. Porque você garante o emprego ao cidadão, e é claro que isso é fundamental para uma pessoa humana, a garantia de emprego, comida para a família. Então, havia uma pessoa no partido que cuidava dessas listas de empregados de empresa. Vocês nem estão vendo isso acontecer agora, né, na eleição. Nem estão vendo, né? Então, veja, isso nem aconteceu na ditadura também, né? Nem aconteceu. Então, vejam, as empresas dão a lista. Veja, naquela época não tinha zap, hein, gente? Era tudo na mão as listas. Então, as pessoas entravam no partido nazista e no partido fascista, certo? Então, por isso que os trabalhadores alemães entraram maciçamente. Gente. As pessoas entravam no partido, o nome ia para esse oficial do partido, ele confirmava e a pessoa tinha um emprego garantido. Óbvio que se ela não entrasse, ela perdia o emprego. Então, quando um autor americano escreveu os carrascos voluntários de Hitler, gente, a Alemanha não enlouqueceu inteira, não. Não são 45% dos brasileiros que estão enlouquecendo atrás do totalitarismo. Essas pessoas têm medo de perder emprego, gente. Essas pessoas têm medo de perder o mínimo necessário também. Certo? Vamos olhar para essas pessoas, porque tem as empresas, as igrejas e o poder sanitário. Vamos tentar entender o que está acontecendo para vocês compreenderem como essas pessoas estão sofrendo também, como elas estão sob ameaça. Por isso que os códigos precisam ser quebrados. Certo? Por isso que eu tenho falado, nós precisamos de um link onde os trabalhadores possam denunciar as ameaças que eles estão sofrendo de perda de emprego. A Volks fez isso, a IBM fez isso. Inclusive, há reparações históricas exatamente porque elas fizeram.
A Baia só se desculpou muito tempo depois, e um dia a gente pode contar essa história, entendeu? De ter inventado o Zyklopir. Entendeu? Que é o gás que é utilizado nas câmaras. O gás que matou as pessoas com deficiência, primeiro, porque nós fomos o laboratório do Holocausto, e depois foi usado nos campos maciçamente. A IBM fez os cartões de controle dos campos de concentração, que mataram judeus, eslavos, pessoas com deficiência. Então, no primeiro momento, assim que Hitler assume o poder, ele cria um pequeno campo, que é Dachau, leva no dia seguinte 40 mil pessoas para lá, que são os padres, as freiras, os comunistas que podiam se rebelar contra o regime, as pessoas mais importantes que podiam gritar, certo? E ele já estava com as listas, e começa a fazer as listas dos trabalhadores da empresa. Então, o primeiro passo é as empresas, certo? Isso é a besta da terra, né? Quem é que está cuidando das empresas? É o Guedes? Olha aí, ó, a função dele é isso, é o Guedes. As empresas. Então, as pessoas não podem nem comprar, nem deixar de comprar, nem trabalhar, nem deixar de trabalhar, se elas não tiverem as empresas. Por isso que é importante a marca da besta. Empresas. Hã? É a verdadeira marca da besta. Não pode comprar, não pode vender. Exatamente. A besta da terra. Então, você não pode, você não consegue sair, entendeu? Se você não compra e vende. Como é que você vai fazer? É o comércio, certo? Então, empresas. Aí, depois, as igrejas. Você coloca aí, por favor, porque isso garante a estabilidade econômica para o regime. Né? E aí você, no caso do regime de Hitler, ele usou, inclusive, os trabalhadores dos campos dessas empresas. E do jeito que está se propondo cada vez mais flexibilizar as leis trabalhistas, daqui a pouco está todo mundo escravo também dentro dessas empresas. Então, as empresas são fundamentais porque são que dão a garantia econômica para o regime. Ok? Isso é fundamental de ser entendido. Claro, evidente esse passo. Okay. E por isso também é importante você destruir as organizações de trabalhadores. Sindicais e todas as sindicais trabalhistas. Exatamente. Certo? Para os trabalhadores. Isso é fundamental, certo? Então, isso aí está nos 4 primeiros anos, ok? Certo? Que são os anos de estruturação do regime. Vamos, agora, cadê as igrejas? As igrejas, cadê o slide das igrejas? Muito bem. Como eu falei para vocês, o regime fascista nazista, ele não cria nada, ele usa o que tem. O que tem em cada lugar, né, gente? Lógico, né? Hitler usou o quê? Os luteranos e os católicos, que é o que tinha na Alemanha. Certo? A ditadura usou principalmente os presbiterianos, os católicos e os metodistas, que eram as igrejas mais fortes aqui no Brasil na época. Ele botou os pastores metodistas, os presbiterianos e os padres para denunciar os seus. Foram os que mais denunciaram. Ou seja, cada um usa o que tem. O nazifascismo não cria. Ele usa as estruturas que existem, certo? E aí, se precisar, ele fequeia essas estruturas. Ele vai mentir em cima dessas estruturas. Por quê? Porque a religião vai trazer a pauta moral para o regime, vai convencer as pessoas da pauta, vai convencer que o regime é bom, que o regime tem uma pauta decente. Eu preciso subir um pouquinho, porque tem coisa embaixo que eu preciso mostrar para as pessoas. Tem mais coisa embaixo de igreja de medo, aí que eu preciso mostrar. Tem mais coisa embaixo, tem uma árvorezinha aí que precisa aparecer. Então, assim, a religião vai convencer as pessoas da pauta moral, da tradição. É a religião que vai lembrar as pessoas, nós somos. A religião que vai lembrar pátria, família e nação. É a religião que vai fazer esse papel de raiz, que vai dizer às pessoas, um dia nós fomos. É a religião que vai fazer o papel de passado, de reminiscência. Família, raiz. Igreja, então, é a religião que vai entrar como um elemento de igreja, medo e nacionalismo. Sempre. Sempre, Adriana, sempre. Você tem certeza, Adriana? Tenho. Em todos os regimes foi assim, Adriana? Foi. Está sendo agora de novo, Adriana? A igreja que vai trazer o saudosismo. Sabe? Quando a igreja cristã foi, quando as famílias eram, quando a nação um dia era, quando a Santa Catarina não tinha nordestino,
Entendeu? Quando Santa Catarina não tinha Nordeste, a gente também não tinha saneamento básico, tá? Então, Santa Catarina, acorda, você nunca foi limpinha. Entendeu? Então, assim, veja o Fantástico no domingo. Religião, pauta, moral, quem vai trazer é a igreja. Por isso que elas precisam das igrejas. Quais? As que tiverem no lugar e na época. Então, se for o David Lane, que eu estudei lá nos Estados Unidos, o movimento nacionalista branco, eles vão usar as igrejas que tem lá, do avivamento. Se for agora aqui, eles vão usar os irmãos evangélicos neopentecostais, que estão sendo enganados. Eu amo vocês, viu, irmãos? Vocês estão sendo enganados. Eu vou fazer uma live só para vocês. Segunda-feira, 5 horas da tarde, vamos falar sobre... É a segunda live, não é? É a segunda. É a segunda live. Entendeu, irmãos? Vocês estão sendo enganados. Estão dando tanta comida estragada para vocês que o inconsciente de vocês está comendo. Eu amo vocês. Vocês não têm culpa nenhuma, vocês só estão sendo enganados. Eu também, aí, uma coisa pessoal, sou de família evangélica, né? Também sou, minha mãe era presbiteriana e, assim, meu pai era católico, como eu falei, eu venho do Bom Retiro, do lugar da diversidade. É isso. Entendeu? Então, assim, eles usam o que tem. Eles vão usar o que tem, eles vão construir uma igreja? Não vão. Às vezes, eles ajudam umas igrejas a se construir um pouco antes, claro. Se as igrejas, se for interessante para o projeto, entendeu? Eles vão ajudar essas igrejas, claro. Vão financiar essas pessoas, vão fazer troca de favores para essas pessoas, vão levar essas pessoas, primeira fase, os primeiros 4 anos. Estou falando dos primeiros 4 anos. Vão trazer essas pessoas para o ministério. Por quê? Né? Vai ter o pastor Gilmar, né? Vai ter gente dando barra de ouro na educação, falando até umas coisas meio estranhas para preparar para os próximos 4 anos, dizendo que as pessoas com deficiência são inconvivíveis. Vai ter umas coisas assim meio estranhas que a gente vai ouvir de vez em quando desses pastores que estão lá nos primeiros 4 anos, que já é meio pensando nos próximos 4 anos, né? Mas vai ter as igrejas. Nos primeiros 4. Que igreja que vai ter? As que tiver. Ué, eles vão fundar uma igreja? Não vão. Eles vão pegar as que tem. Vão encher essas igrejas de quê? Do dinheiro das empresas. Ué, se tem as empresas, as igrejas, os médicos, eles vão fazer o quê? Um grande carnaval com elas. Não é carnaval, não, porque carnaval é diversidade. Vão fazer uma grande orgia, uma grande sujeira, um grande lamaçal. É isso que eles vão fazer. Não é o que eles fizeram na ditadura? É. É o que Hitler fez na Alemanha? É. É o que Vargas fez aqui? É. E é o que está acontecendo de novo? É. E se acontecer de novo, vai ser assim? Vai. É o que Franco fez na Espanha. Gente, eu estudo isso há 20 anos. Se eu estudasse 20 anos uma coisa e não tivesse percebido isso, eu era muito burra. Desculpa. Adriana, vamos passar para o terceiro pilar, então. O terceiro ponto, os médicos, a pauta sanitária. Não. Isso já é do próximo. É É isso. Ciência, lei, eugenia. E aí entra os poderes médicos. Certo? Os indesejáveis. E aí, nesse do Bolsonaro, teve uma pandemia. E aconteceu 700 mil mortos para provar que ele é eugênico. E nem assim as pessoas viram. É isso que é chocante para mim. E aí, durante os primeiros 4 anos, já começa a se falar de quem são os indesejáveis. Tanto na lei quanto na ciência. Porque o projeto nazi-fascista ele é eugênico, ele tem indesejáveis. Existe uma lei de Vargas de 1938 que chama os indesejáveis. Porque quando Hitler já estava na segunda fase das leis de Nuremberg, que é as leis raciais, Hitler fez uma lei tirando a cidadania de todo mundo que era indesejável em 1937, que é a segunda fase, eu vou falar. Aí a Europa fechou a porta para todo mundo. Hitler falou que ia matar, e a Europa disse, não vamos salvar.
E Vargas também fez uma lei de indesejáveis para não deixar entrar. E sabe quem são os indesejáveis? As pessoas com deficiência, os eslavos, os ciganos, os judeus, as pessoas com doenças raras, os surdos. Está tudo lá na lei de vagas dos indesejáveis. E aí entra a eugenia. Ou seja, que no limite é uma determinação de quem é humano e quem não é. De quem é pessoa humana e quem não é. Porque o branco só acha que só ele é humano. E na pandemia a gente viu muito claramente quem teve privilégio de ser humano e ser salvo e quem não teve o privilégio de ser humano e ser salvo. E o governo até inventou um protocolozinho, né, de cloroquina para dar para as pessoas que não são humanas, para ele, para o governo, a ideia de que elas podiam continuar trabalhando para manter as empresas e as igrejas funcionando, certo? Para manter os 4 primeiros anos funcionando. E é pavoroso mesmo, Paula. Entendeu? A Paula está dizendo que é pavoroso. Ou seja, dava-se uma falsa sensação para essas pessoas de segurança, para manter as pessoas trabalhando e indo para as igrejas, mantendo as igrejas abertas, Vinícius, porque as igrejas iam continuar com o discurso que elas precisavam continuar. Cada uma no seu papel, todo mundo trabalhando bonitinho com o nazifascismo. E as pessoas com essa falsa sensação de segurança, todo mundo cloroquinado, entendeu? Não gritou por vacina, não invadiu Brasília atrás de vacina, porque era o que a gente devia ter feito, certo? E 700 mil pessoas foram genocidadas nesse programa Eugênio. E a Associação Brasileira de Medicina não fez nada. O Conselho Essa Federal é a prova de que os médicos estão envolvidos no projeto. É muito importante dizer que o Conselho Federal de Medicina, a importância do Conselho Federal de Medicina nessa política de genocídio é o que vai ser chamado, né, de necropolítica, também vai chamar isso de necropolítica, separar quem são os corpos matáveis. Daqui a pouco eu vou dizer o nome que eu dou para essas coisas, tá? Mas, por enquanto, a gente vai mostrar muito claramente que eles trabalharam juntos, ou seja, houve a Prevent Senior. A Prevent Senior foi quem fez o protocolo do governo, certo? Assim como a medicina enlouqueceu na época de Hitler, os médicos entraram todos no partido. A classe trabalhadora que mais entrou no partido de Hitler foi os médicos. Cadê lá quando a medicina enlouqueceu? Inclusive, gente, Auschwitz foi um projeto de pós-doutorado de Mengele. Que depois vai vir para o Brasil, né? E não vai ser incomodado pela ditadura. Eu recomendo a todos esse livro maravilhoso, Quando a Medicina Enlouqueceu, do Arthur Campbell, que conta ponto a ponto como a eugenia aconteceu na época de Hitler. Inclusive, existem muitas instituições médicas da Alemanha que hoje fazem reparação, né, disso. Inclusive, nós, as pessoas com deficiência, fomos laboratório dessa medicina enlouquecida. 400 mil pessoas com deficiência foram esterilizadas e, no mínimo, 200 mil foram assassinadas. Então, assim, eu estou falando de algo muito sério e apavorante. Por isso que eu acho que é importante dar essa live. Por isso que eu pedi a vocês para me ajudarem. Lembra quando eu pedi? Porque eu acho que as pessoas têm que entender nessa linguagem mais simples. E aí eu sei que vocês vão depois fazer pequenos vídeos, vão botar isso no TikTok, vão fazer pequenas imagens, vão mostrar para as pessoas o quanto é importante elas entenderem o que é isso. Certo? O Brasil teve uma grande sociedade eugenista. Inclusive, Hitler foi capa da Time, porque, segundo Harvard, ele fez o que ele precisava fazer, ou seja, acabar com as pessoas com deficiência.
E o eugenismo ele está grudado na ciência médica brasileira. A ciência médica brasileira precisa resolver isso. Tanto que, quando foi lançado aquele livro, Holocausto Brasileiro, que fala que várias pessoas daquele hospital ainda foram usadas em escolas médicas, as escolas médicas brasileiras ainda não enterraram decentemente os corpos e pedaços de corpos que utilizaram daquela instituição. A gente ainda tem muito que limpar no ensino médico brasileiro dessa questão. Bom, eu já expliquei suficientemente a primeira parte, né? Então vamos ver agora o que acontece depois que o regime endurece. Adriana, eu queria só fazer um rápido apontamento, Claro. né, que nós tivemos logo no começo da pandemia, né, uma fala do Bolsonaro dizendo que só quem ia morrer era velho e fraco. Né? Isso é um discurso eugenista puro. Depois nós tivemos... E não é. Deixa eu te dizer por quê. Porque na época de Hitler, os velhos não eram indesejáveis, porque a média de vida de população chegava a 45 anos. Então, agora os velhos são indesejáveis por causa da previdência, porque não se sabe o que fazer com eles, porque o capitalismo não considera eles mais matéria de trabalho. Os indesejáveis só aumentam no sistema de produção liberal. Entendeu? E era muito importante dizer que hoje o Tarcísio deu uma entrevista na Globo, né, foi entrevistado na Globo, e falou que as vacinas, inclusive para crianças de 0 a 5 anos, os pais devem ter liberdade para vacinar ou não. Né? E o entrevistador, o jornalista, disse para ele, mas existe uma lei, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a obrigação dos pais vacinarem as crianças até 5 anos de idade. Isso é lei no Brasil. Então, nós estamos a ponto de votar, né, para um governador. Uma besta que veio do mar, que quer matar a criança. Porque, veja, quanto menos gente tiver, melhor. Né? Quanto menos, porque assim, porque é matança. Nazismo é matança. Matança, nazismo é uma guerra contra todo mundo, e a gente vai ver depois por quê. Né? Então, assim, veja, o que eles querem eliminar. Então, se morrer criança, tudo bem. Se tiver pólio, tudo bem. Aí, a gente nunca deixou de vacinar contra... A pólio voltou, já tem casos confirmados no Brasil de pólio. Então, veja, não é liberdade, não, gente. Liberdade de matar não é liberdade. Liberdade de matar é uma coisa horrorosa. Liberdade de matar é genocídio. Quando foi que o inconsciente brasileiro começou a comer tanto lixo, tanta comida estragada, tanto ódio, tanta merda? Desculpe, viu, gente, mas eu fico muito nervosa. Desculpe, eu sou uma professora nervosa. Porque não tem como. Você estudar um negócio desse, as pessoas em situação de rua, nós temos muito indesejável. O Bolsonaro, eu te mandei uma foto onde ele fala sobre o câncer, né, que o sistema de saúde não tem que... Ou seja, as pessoas com câncer, eles não querem mais gastar com ninguém. Eles querem que as pessoas simplesmente morram e que fiquem só eles. Só eles. Para viver uma vida nabalesca. Uma vida... Pela primeira vez em muitos anos, os amigos HIV positivos estão tendo dificuldade de encontrar... De encontrar remédio. Entende? Não há remédio de câncer, no SUS não há remédio para ninguém, no SUS as pessoas não vão ter o que comer, porque só quem vai comer é branco. Acorda, país! Acorda! Muito bem. Então, agora vamos ver os 4 próximos anos, porque aí a coisa fica pior. Não acho que fica melhor. Não vai ficar. Bom, quem está me acompanhando até aqui já percebeu que a coisa é bem terrível. Muito bem. Os 4 próximos anos. Né? 2. Aí, quando eles têm certeza que eles estão firmes no poder, ou seja, eles ganharam e aí eles ganharam de novo. Aí começam os controles de lei e de vida. Começam as perdas de cidadania através de regras sanitárias e jurídicas para a eliminação de indesejáveis. Todos os regimes fizeram isso, Adriana? Fizeram. Todos. As leis de Nuremberg e de Hitler, inclusive, fizeram o Trotsky se tornar sionista. Hitler tirou a cidadania de todos os judeus e aí o judiciário caiu. Porque o judiciário se mantinha muito pelos juristas judeus.
O que o Bolsonaro quer? Que o judiciário caia. A primeira coisa que acontece no segundo, entendeu? É a tomada do judiciário. Porque ele precisa ter o judiciário na mão, certo? Para ele poder ter os controles de leis de vida. Então, Hitler faz as leis de Nuremberg, que dão poder aos médicos de determinar quem vai viver e quem vai morrer, e ao juiz, porque a lei passava pelo médico e pelo juiz, né? O médico dizia, esse morre, o juiz dizia, ok. Aí fica fácil, né? E aí se tiram as leis de cidadania. Né? E existe na internet um grupo muito claramente, já com bastante informações, que chama Apocalipse Suástica, que diz que as primeiras pessoas que vão perder direitos no país é a comunidade LGBTQI+. O que nos parece bastante condizente com os discursos que nós ouvimos, né? Mas estão na lista todas as pessoas que não estão dentro dos 90% que o Bolsonaro falou ali no debate, né? Ele falou 90% do nosso país tem a mesma opinião cristã que a minha. Né? Ele falou isso no final. Ou seja, todas as pessoas que não tiverem a mesma religião exata que a dele, o mesmo parecer ideológico que ele, vão perder cidadania. Porque ele vai ter o doutorado, o judiciário na mão. Então, a primeira coisa que acontece é o controle de lei e vida. Então, quando você tira o direito de cidadania da pessoa, aí... Mas você acha que para aí? Não para aí. Próximo. Começa o controle social de sufocamento. Muita gente já está sentindo isso nos últimos 4 anos, uma sensação de sufocamento social. Inclusive, isso aconteceu de verdade na Covid, né? Mas essa sensação de sufocamento nas redes, né? E é por isso que o nazismo escolheu o gás como arma. Eles chegavam nas cidades e sufocavam. Né? Tipo assim, de um dia para o outro eles tomavam a cidade. O método é de sufocamento social. Né? O método é de quase um incêndio. O método da tomada do nazismo é fogo. Ele sempre botou fogo nos lugares onde eles chegavam, que era sufocamento social. Né? Eu costumo comparar com a SARS, que é a crise de respiração aguda, que acontece quando você usa o Zyklopir, quando você usa os incêndios. Eu vi hoje na internet um ex-deputado dizendo que os jovens da Universidade de Santa Maria deveriam ser queimados. Né? SARS é o nome inglês para síndrome aguda de respiração aflitiva, que também foi usada no Covid, por isso que o Bolsonaro deixou morrer. Eu digo que, na verdade, o que o nazismo mata não por necropolítica, mas por SARS política. Ele sufoca. Essa sensação de sufocamento que tem nas redes sociais, que a gente nem consegue respirar além das coisas que a gente lê. Entende? É isso. É o Zyklopir política, sabe? É o SARS política. É morte pelo gás. Eles só matam a gente de respiração. Porque é o jeito mais fácil do homem matar uma mulher. É sufocando. É o jeito mais fácil do branco matar o resto do mundo. É com gás. Então, é a SARS política. É esse o nome que eu dou. É esse controle do terror. Entendeu? E vai sufocando o inconsciente com medo e terror. E eu vi uma live da Damares, de 2013, onde ela usa exatamente esse método. Os primeiros 10 minutos ela fala 50 mil aleluias, 30 mil améns, e mente pra caralho sobre... Opa, desculpa. Mente muito sobre a própria vida. Desculpa aí, gente, ter usado um palavrão, viu? Mas é que às vezes escapa. O professor é assim, não sou tão... E aí depois ela começa a falar da vida dela, e depois ela começa a sufocar as pessoas com imagens de pedofilia infantil, como ela fez. A gente vai falar isso num vídeo, né? A gente vai falar, né, disso na próxima. É a próxima, né?
Segunda-feira já, 5 horas da tarde. Então, e aí ela começa a sufocar as pessoas com imagens de terror. Entende? Isso é SAS política. É você usar o terror, batatinha, 1, 2, 3, tchum! Sabe a Coreia? O tipo de. Isso. Nós estamos sufocados de terror. Entende? Nós estamos imersos em terror. Existe, lógico, toda uma literatura de terror e de filme, que algumas pessoas gostam, eu particularmente não, mas o nazismo usa o terror como forma política de ataque, usa o terror e o horror como uma forma de aflição. Sabe? Hitler ouviu Wagner e invadiu a Letônia. Bolsonaro ouviu Wagner e pintou um clima com as meninas da Venezuela. O Brasil inteiro ficou enejado de terror. Sabe, Bolsonaro ouve Wagner, ele tem vontade de comer índio, cozido com banana. Cada um tem o Hitler que tem, né? Então, assim, tem uma frase, tem um filme que algumas pessoas que eu amo muito fizeram, e me deram a honra de colocar a carta que eu achei do Bolsonaro no site nazista, em 2004, que o Demori divulgou, que fala desse sufocamento, sabe? Nós estamos sufocados, Vinícius, por esse homem. Eu sei, amiga, mas a gente está aqui para lutar contra isso. E aí, assim, uma das questões desse sufocamento é um homem que fala que comeria um índio. Ele falou, não fomos nós, ele que falou. Ele falou que pintou um clima. Então, nós estamos sufocados pelo mal. E o que a gente precisa fazer para sair do sufoco? A gente precisa respirar. Respira, Brasil! Vamos todo mundo respirar? Que a live está pesada. Então, vamos lá, vamos respirar. Né? Pulmão quer dizer... Pulmão, né? Quando a gente fala do pulmão, da importância de respirar, né? A gente precisa respirar puro. Certo? E ele está queimando a Amazônia. Né? Ele está queimando o Pantanal. Ele está queimando as áreas verdes. E o Bruno e o Dom deram a vida pela Amazônia. Eu quero honrar aqui Bruno e Dom. Estou honrando aqui as vítimas. Então, nós vamos respirar. E respirando, a gente vai vencer o mal. A gente não vai deixar essa SARS política vencer no Brasil. Nós vamos respirar todos juntos. Vamos respirar todo mundo junto? Inspira, expira, não pira. E a gente vai vencer o mal. A gente não vai deixar essa política vencer no Brasil. Eles não vão levar a nossa respiração, o nosso povo. Porque o contrário do nazismo, o que o nazismo não é o Bom Retiro. O que o nazismo não é o Brasil diverso, múltiplo, colorido. O que o nazismo não é carnaval. O que o nazismo não é multiplicidade. O que o nazismo não é a nossa gente. O que o nazismo não é Lula. É isso. Amiga, tem mais alguma imagem para hoje? Tem mais uma live aí, tem mais um que eu quero falar. E aí a SAS vai virando aflição, terror, e cada vez eles vão apostando mais, eles dobram a aposta. Certo? Não achem que termina, porque não termina. Nos 4, vai só dobrando a aposta, e vai ficando cada vez pior, cada mais vão levantando mais inimigos e mais terror. Por isso que eu botei Guernica. E aí o último, por favor, slide. Até que eles acham de um jeito de chegar nos judeus. Porque o que está circulando na internet agora é que a culpa da existência do movimento LGBTQI+, é dos judeus. Foi criada pelo Mike, que é descendente de judeus.
E aí é muito perigoso e muito sórdido, porque o judeu não criou mais o comunismo, como Karl Marx, ou o capitalismo. O judeu criou o L, que são pessoas. Então, você elimina os LGBTQI+, depois você percebe? Porque, no fundo, é sempre o antissemitismo. E Israel é só um álibi. Israel é só um apocalipse imaginário. Israel é só um texto bíblico, que é utilizado enquanto interessa para matar todo mundo. Porque o que o totalitarismo, o nazismo e o fascismo quer é matar todo mundo, inclusive os judeus, para que fiquem só os brancos. E olha, querida, eu não sou branca, eu sou judia e uma mulher com deficiência. Porque se você tem deficiência, você não é branca, desculpa. A Europa se manteve branca expulsando judeus e mouros, não se esqueça disso. Branco para eles é uma coisa muito pequena. Branco para eles é um pedacinho assim, ó, do mundo. No Brasil não cabe isso, não. Porque a gente é um povo muito feliz. E branco é uma coisa muito horrível. Branco é uma coisa muito horrível. Porque branco é o que inventou tudo isso aqui que eu falei essa hora em 5 minutos. E a gente não pode deixar esse povo criar essa sarça política aqui, não. Então, se você gostou, você vai, tenho certeza que você vai compartilhar isso aqui, porque eles não vão vencer. Porque a gente vai tomar o Brasil de volta deles, cada pedacinho. A gente não vai deixar eles chegarem em São Paulo, e a gente vai tomar cada pedacinho de volta. E na próxima live eu vou explicar como, tá bom? Olha, eu queria te agradecer demais você ter me dado esse espaço. Imagina, Adriana. A gente é que agradece demais a sua aula. Estão perguntando se pode utilizar em sala de aula, professor de filosofia perguntando. Né? Eu estou dizendo, gente, eu estou dando aula pública, gratuita, para espalhar, cortar. Usem, espalhem, recortem, entendeu? Para apresentar como slide, como debate, como função, do jeito que vocês quiserem. Né? A gente está fazendo isso para alertar a população, para as pessoas acordarem, perceberem o perigo. Nós já passamos os primeiros 4 anos de instalação desse sistema. Não podemos permitir que esse sistema se consolide pelos próximos 4 anos, porque aí virão outros 8 anos, e 8, e 8, e 8. Tá certo? E eles estão tendo muito apoio da extrema-direita internacional. Exatamente. E eu quero falar disso nas outras lives, tá? Bom, mas aí já é outro papo. Aí tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, dessa judia que está tentando aqui amar vocês cada dia mais, e que veio do Bom Retiro. Bom, você tira a mulher do Bom Retiro, mas você não tira o Bom Retiro da mulher. Um beijo enorme. Uma live só sobre Bom Retiro, falando sobre o perigo de montar um bunker nazista em São Paulo. Já na próxima segunda-feira vamos falar sobre as igrejas neopentecostais, né, e como Bolsonaro não é de Deus. E vamos ter ainda uma outra live só sobre as ligações históricas do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, com o nazismo no Brasil e as suas ramificações em todo o mundo. Eu queria agradecer muitíssimo a presença aqui da Adriana Dias, essa aula maravilhosa que ela deu para a gente. Queria agradecer aos jornalistas livres, né? Agradecer muito a Tatiana, muito a Bárbara, que deram nosso suporte aqui técnico para a gente fazer essa live. Agradecer ao Iaras e Pagus, grande parceiro, ponciano, sempre abre as portas para a gente discutir, né, a política por um viés de esquerda. O Centro de Mídia Independente Barão de Itararé, a Rita passou por aqui, a Rita Casaro também passou por aqui, grande amiga de faculdade, colega de faculdade minha. Rita, beijão para ti, obrigado por esse espaço. A Rita também fez... Eu estou muito feliz. A Rita também fez a ligação com a Ciranda. A Ciranda também já publicou muito texto da Mídia 4, né, que é a minha iniciativa de jornalismo independente, junto com a Maria Eugênia. Então, queria agradecer muito a Ciranda, grandes parceiros durante muito tempo. O Jornal Empoderado, do grande Anderson, passando também, divulgando essas lives pelo Facebook do Jornal Empoderado.
para as comunidades, né, população negra em São Paulo, periferia de São Paulo, fabuloso. O Instituto Ouri, lá da Bahia também, Instituto de Educação, trabalha com inclusão da educação, com pessoas com deficiência, pessoas, diversidade, né? E também, talvez, o maior de nós, né, em termos de alcance, que é o GGN do Luiz Nassif, né, que também está distribuindo esta live dentro do YouTube, do canal de YouTube deles, que é bastante forte. Esta foi só a primeira live, a gente ainda tem espaço para colocar mais 2 parceiros nessa transmissão. Eu vou fazer um apelo aqui público ao Meteoro e aos Galãs Frios, que atingem um público jovem, diferente, interessado nesse tipo de discussão também. Álvaro, Ana, Helder, entendeu? Bess, liga aí para nós, manos. Vamos aí montar isso aí também, passar para as lives de vocês também. Eu queria pedir desculpas. Eu posso pedir só uma coisinha? Só uma coisinha? Me siga no Twitter, é a única rede social que eu uso para falar do meu trabalho, tá? Porque eu não dou conta. O meu Twitter é Dias_Adriana, underline aquele tracinho de baixo, né? Dias_Adriana. E lá eu falo direto da Cidadela. Eu uso essa história da Cidadela, do Game of Thrones, então de lá eu estou falando sempre da Cidadela, e do trabalho, da pesquisa, e de coisas. E uma coisa que eu uso, que é o mote daquele vídeo dos meus amigos, é: quem não quer ser chamado de nazista, não se fantasia de nazista. É isso aí. Tá muito bem, Adriana. Desculpa, a gente passou um pouco do tempo aqui, quem estava com o tempo contadinho, mas é importante não parar, é importante distribuir. Gente querida do coração, Tatiana, Bárbara, obrigado pelo suporte, Jornalistas Livres, Barão de Tararé, Iaras e Pagu, Ciranda, Jornal Empoderado, Instituto Ouri, GGN e todo mundo que passou por aqui. Beijo, até segunda. Beijo, Shabbat Shalom, gente. Final de semana. Sextou, galera. Tchau.